Prezados alunos de Biologia 3, essa é a terceira videoaula da quarta quinzena de postagens de Biologia 3, em que nós vamos concluir, né, esse conteúdo de ecologia de populações, trazendo algumas características de uma população ecológica. Relembrando, mais uma vez, o conceito de população ecológica. É um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que ocupam um determinado hábitat, tá? Bom, primeira característica das populações ecológicas, biológicas que nós iremos tratar aqui é o conceito de densidade. A gente já falou dele lá na primeira aula dessa quinzena, se você se lembrar. Vamos reforçar. O conceito de densidade aqui dentro da biologia e da ecologia é o mesmo conceito que vocês viram em geografia quando viram densidade populacional. Nada mais é do que o número de indivíduos da população, o número total de indivíduos daquela espécie que vive naquele hábitat, dividido por uma unidade de área que eles ocupam ou uma unidade de volume, principalmente quando a gente está falando de ecossistema aquático. Bom, a densidade populacional, ela está relacionada, quando ela aumenta, a um crescimento da população. Então, tem alguns fatores que aumentam a densidade e, portanto, fazem a população crescer. A taxa de natalidade e a taxa de imigração. E outros fatores acabam diminuindo a densidade e fazendo a população diminuir. É o caso da taxa de mortalidade e da taxa de emigração. Então, quando a gente pensa no crescimento populacional, a gente tem essas quatro forças trabalhando. Forças que aumentam a população e, portanto, aumentam a densidade. É o caso da taxa de natalidade e da taxa de imigração. Lembrando que imigração é um movimento de indivíduos que estão externos à população e vêm para essa população. Por outro lado, nós temos fatores que vão fazer com que a população diminua. E dessa forma também a densidade populacional vai diminuir. São eles a taxa de mortalidade e a taxa de emigração. Lembrando que a emigração é o movimento de saída de indivíduos de uma população para outra. Portanto, agora a gente pode calcular a taxa de crescimento populacional. A taxa de crescimento populacional, aqui colocada no slide com TC, nada mais é do que o somatório das forças que fazem a população aumentar, ou seja, o somatório de taxa de natalidade com taxa de imigração, subtraídos pelo somatório das forças que fazem a população diminuir, a taxa de mortalidade e a taxa de emigração. Só reforçando os conceitos, taxa de natalidade é a velocidade de adição de novos indivíduos à população por meio da reprodução. A taxa de imigração é o número de indivíduos que entram em uma população oriundos de outras populações por uma determinada unidade de tempo. A taxa de mortalidade, ela é a velocidade de remoção de indivíduos da população por morte, e a taxa de emigração é o número de indivíduos que saem da população com destino a outras populações, também sempre referido a uma unidade de tempo, tá? Então, esses fatores controlam o crescimento populacional e definem a densidade de uma população. A segunda característica que nós vamos trabalhar aqui das populações é o que a gente chama de potencial biótico. O potencial biótico de uma população corresponde à capacidade potencial, ou seja, hipotética, de uma população aumentar por reprodução. Seu número de indivíduos, então o potencial biótico vai representar para nós o número de indivíduos que a população vai aumentando ao longo do tempo em condições ideais. Que condições ideais são essas, Rafael? Que condição hipotética é essa? É quando a gente tenta calcular o crescimento da população sem a presença dos fatores que impedem o seu crescimento total. Que seria esse cenário? Pensar no crescimento populacional sem limitação de recursos naturais, sem competição intra e interespecífica, sem a presença de parasitas,
ou sem a presença de predadores. Então, o potencial biótico é a capacidade potencial que a população tem de crescer simplesmente por reprodução, esquecendo, tirando todos os fatores que controlariam, que impediriam que essa população crescesse de uma maneira desenfreada. A gente sabe que, de maneira geral, entre os seres vivos, o potencial biótico, esse potencial de crescimento sem fatores que limitariam o crescimento, ele é enorme. E, portanto, quando a gente observa a curva que representa o potencial biótico das populações biológicas, para quase todos os seres vivos, a gente tem uma curva como essa, uma curva de crescimento exponencial, que demonstra para nós a capacidade enorme que os seres vivos têm de reproduzir e de aumentar a sua população. Mas isso é hipotético, isso não existe. Por quê? Porque existe um conjunto de fatores que se opõem a esse potencial biótico, limitando o potencial crescimento exponencial das populações em ambientes naturais. Então, esse conjunto de fatores que se opõem ao potencial e limita o crescimento populacional é o que a gente chama de resistência ambiental. Então, as populações têm naturalmente um alto potencial biótico que produziria uma alta densidade populacional, mas existe uma série de fatores que, em conjunto, são os mecanismos de resistência ambiental que vão limitar, que vão impedir que as populações tenham esse crescimento exponencial. E que fatores são esses? Limitação de disponibilização de recursos, a competição intra e interespecífica, presença de parasitas e presença de predadores. Então, quando a gente observa as curvas de crescimento de uma população, a definida pelo potencial biótico e a real, a diferença entre elas representa a resistência ambiental. Então, aqui a gente tem a curva de potencial biótico, o potencial crescimento da população por reprodução sem fatores limitantes, e aqui a gente tem a curva de crescimento logístico, que representa o crescimento real de uma população sendo limitada por fatores da resistência ambiental. E onde a gente mede a resistência ambiental? É toda essa diferença entre a curva de potencial biótico e a curva de crescimento logístico. Então, é aqui que a gente tem a resistência ambiental. Bom, a resistência ambiental, ela é maior quanto maior for a população. Então, quanto maior o número de indivíduos de uma população, mais os recursos são limitados, mais parasitas estão presentes, mais predadores vão atuar em cima daquela população e maior é o índice de competição. Portanto, quanto maior a população, maior a resistência ambiental. A resistência ambiental também contribui para que a densidade das populações, quando a comunidade chega no seu estado estável, a comunidade clímax, seja constante ao longo do tempo, tá? Então, para determinar, mais uma vez, reforçando a resistência ambiental, nós temos que calcular a diferença entre a taxa teórica de crescimento de uma população em condições ideais, o potencial biótico, e a taxa real de crescimento da população observada na natureza, que é a curva de crescimento populacional, a curva logística. A diferença entre essas curvas é a resistência ambiental, tá? Segunda característica das populações. A terceira característica das populações é o que a gente chama de capacidade de suporte. A capacidade de suporte é o tamanho populacional máximo que um ambiente suporta para uma determinada população. Quando uma população atinge a capacidade de suporte, atinge o tamanho máximo que o ambiente suporta, a curva de crescimento populacional ela tem oscilações, aumentos e reduções do número de indivíduos, mas essas flutuações são muito discretas e se mantêm próximas ao tamanho máximo que aquela população pode atingir naquele ambiente, que é a capacidade de suporte, tá? Essa capacidade de suporte que se mantém ao longo do tempo permite com que a densidade populacional se torne estável. E a capacidade de suporte é produzida, esse tamanho máximo que a população pode atingir naquele local, por um equilíbrio entre o potencial biótico, que é a capacidade da população crescer por reprodução, e a resistência ambiental, que são os fatores que limitam o crescimento exponencial da população. Então,
a capacidade de suporte é atingida por um mecanismo de autorregulação que controla os crescimentos de todas as populações, tá? Então, essa região onde a gente vê que a curva de crescimento populacional, que é a curva de linha contínua, ela fica oscilando, representa para nós a capacidade de suporte de uma população, tá? Então, aqui, pessoal, a gente tem um exemplo clássico, né? Nós temos a população de ratos, né? Que não tem predadores naquele local, naquele ambiente. Então, a população ela vai estar crescendo exponencialmente, então ela vai estar crescendo respondendo ao potencial biótico. Mas a população atinge um tamanho tão grande em que fatores de competição por recursos vão literalmente levar a uma escassez de alimento, uma alta competição por recursos, e a população, obviamente, vai ter um declínio muito rápido e ela vai se extinguir, né? Por outro lado, quando a gente tem uma população em condições naturais ideais, com todos os fatores de resistência ambiental controlando, a gente tem um crescimento inicial da população, mas aí os fatores de resistência, como um predador, parasita, competição e a limitação de recursos, faz com que essa população atinja aqui, ó, essa região de crescimento com flutuações mínimas, que é o que a gente chama de capacidade de suporte, ok? Então, quando a gente pensa no crescimento real das populações, as curvas de crescimento logístico vão ter essa topografia aqui do gráfico. Então, aqui a gente tem o tamanho da população no eixo Y, ao longo do tempo medido no eixo X. Então, no início, todas as populações crescem muito rápido, a taxa de crescimento é muito alta, porque a resistência ambiental é baixa e o potencial biótico é enorme. Quando a gente atinge a taxa máxima de crescimento, a resistência ambiental começa a aumentar, então você tem aumento da competição intra e interespecífica, você tem a presença de parasitas, predadores e os recursos naturais começam a se limitar. Então a taxa de crescimento desacelera, a população vai crescendo menos ao longo do tempo, até que ela atinge o máximo de crescimento, que é a capacidade de suporte, que para alguns autores é representada pela letra K. Em condições naturais, a população vai ter pequenas flutuações de crescimento e redução ao redor da sua capacidade de suporte. Então, à medida que as populações crescem, a resistência ambiental também aumenta. Com a redução do ritmo de crescimento, a gente começa a observar um equilíbrio entre crescimento da população e resistência ambiental em um nível populacional máximo que é suportado naquele ambiente pela quantidade de recursos que ali existe, que é a capacidade de suporte. E a última característica das populações é a estrutura etária delas. Então, nós temos as pirâmides etárias, né, que vocês trabalharam muito na geografia, que vão colocar para nós em uma figura a proporção de indivíduos da população em várias faixas etárias, né, que aquela população pode apresentar. Geralmente, populações que estão em crescimento, como é a estrutura etária do Senegal, ela tem uma grande quantidade de indivíduos jovens e uma menor quantidade de indivíduos adultos e idosos. Populações que estão em declínio, como é o caso da estrutura populacional dos Estados Unidos da América, já apresentam um número de jovens menor quando comparado com o número de adultos e idosos, né? Então, a gente, pela estrutura etária, pela pirâmide etária de uma população, a gente consegue identificar se é uma população que está em crescimento ou se é uma população que está em declínio, ok? E com isso, pessoal, a gente chega ao final dessa quinzena de postagens, né, de Biologia 3. Então, nós estamos agora caminhando para a conclusão do conteúdo de Biologia 3, a conclusão do conteúdo de Ecologia. Na última postagem, vocês sabem que o período é de uma semana, então eu já estou antecipando a lista 6 nessa postagem, para que vocês tenham um prazo maior para poder executá-la e tirarem dúvidas. Não deixem de tirar dúvidas,
procurando o seu professor, eu ou a Jéssica, através dos canais de comunicação da gente, e os monitores do programa de residência pedagógica, que também estão acompanhando as salas virtuais. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e em breve estarei lançando as notas da prova 5 e da lista 5, ok? Bons estudos para vocês e até a próxima postagem.